Olá, bom dia a todos. Aqui é a Letícia Vidigal do canal Ponopono Anjos e nós estamos começando essa live para conversar com a Fernanda Pimenta. Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês hoje nessa nossa live que eu vou realizar junto com a veterinária Fernanda Pimenta. Bom dia, egrégora de cura. Gratidão aí por compartilhar essa live com o Facebook, o YouTube e o Twitter, todos esses canais. A live também acontece aí através do canal da egrégora de cura. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos nesse encontro que nós vamos conversar com a Fernanda Pimenta, que é veterinária, também terapeuta holística e quântica, instrutora de conexão com os animais, mentora de comunicação intuitiva e telepática. E hoje, pelo projeto Viver e Realizar, a gente vai falar sobre o tema a arte do envelhecimento no animal humano e não humano com a Fernanda. Então, sejam todos bem-vindos. Estou aguardando aqui agora a entrada da Fernanda para a gente poder conversar com ela sobre esse tema. E se vocês quiserem convidar pessoas que têm animais que estão aí envelhecendo, como que a gente pode auxiliar nossos bichinhos nesse processo. Também conversar com as pessoas a respeito da importância dos animais de estimação, né, no processo de envelhecimento nosso. Nós também vamos falar um pouquinho sobre isso. Auricele, querida, bom dia. Tia Lucinha, bom dia. Fernanda entrando. Maravilha. Vou convidar a Fernanda, então, para a gente poder começar a nossa conversa. Então, vamos lá. Vendo, esperando a Fernanda entrar para a gente poder falar sobre a arte do envelhecimento no animal humano e não humano. Então, aguardando aí a Fernanda para a gente poder conversar sobre isso. Uma senhorinha de 16 anos. Então, a minha mãe, ela tem um gato também que já está ficando idoso. Não está entrando, Fernanda. Gratidão também pela participação de vocês. E vamos ver se ela entra para a gente poder conversar sobre isso. Não deu certo ainda. Vou cancelar o convite. Não conseguiu participar. Fernanda, me chama agora, me faz o pedido. Deixa eu ver se você pediu. Ah, você fez a solicitação. Deixa eu te adicionar. Vamos ver se agora dá certo. Ah, pois é, então. A gente vai falar sobre isso também. Vamos ver agora se dá certo. Ah, deu certo. Ah, que bom! Oi, Fernanda! Oi, Letícia! Bom dia para todo mundo! Pois é, bom dia aí também para todo mundo que está chegando agora. Que alegria poder conversar com você hoje, Fernanda, sobre esse tema. Aí, Fernanda aceitou o convite que eu fiz para ela para participar desse projeto aí do Viver e Realizar, voltado para as pessoas, né, para os animais humanos e não humanos que estão envelhecendo. Gente, quem é? Essa é a Sossô. Ei, Sossô! Ei, Sossô é Sossô! famosa, Lê. Ela, pois eu vejo foto dela muito no seu Instagram. Eu E vejo ela ela tá mesmo. ficando, já tá entrando na terceira idade. Tá entrando? Pois é, Tá. então, nós vamos conversar sobre isso. Ô, Fernando, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse a respeito do seu trabalho, né, do seu trabalho com os animais não humanos, né? Como que isso funciona, para o pessoal que está chegando agora, que ainda não te conhece, para te conhecer e a gente poder entrar no nosso tema. Ótimo. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Viu, Letícia? Eu fiquei muito feliz com o convite.
E fiquei até surpreendida com o tema, porque pouca gente me chama para falar sobre o envelhecimento, né? E eu acho um assunto super importante, né? Necessário. Então eu fiquei feliz de receber o convite e de poder falar mais sobre isso. Eu sou veterinária, né? E desde 2005 eu me formei como médica veterinária. Eu trabalhei quase 15 anos com a clínica de pequenos animais, né? Que são os cães e os gatos. Só que em 2015 eu comecei a conhecer as terapias quânticas, holísticas, né? Conhecer assim, querer estudar, né? Eu comecei a sentir assim realmente um chamado para me mergulhar nisso aí. Tô vendo minha tribo chegando aqui. Tem muita gente chegando. Amore. Beijo também para todos que estão chegando. E aí eu comecei a. Opa! Cai não! Voltando. E aí eu comecei a fazer essas ligações aí, né, com as pessoas, os animais. Comecei a prestar mais atenção na relação dos animais domesticados, né, como que eles se relacionavam energeticamente com os seus tutores. E aí eu fui desenvolvendo, né, aliás, eu acho que eu não sei nem se eu tive escolha, né? Mas a minha vida foi completamente para esse lado terapêutico. E hoje eu estou aí ensinando o pessoal ou ativando aí, relembrando, né, o pessoal o que que significa a comunicação intuitiva, né? É isso. Ah, que maravilha, né? Que trabalho diferenciado, Fernanda, porque deve ter uma outra forma de você olhar para o seu animal, de você se relacionar com ele. Inclusive, eu assisti uma live que você fez com a Letícia Capelão e fiquei muito impressionada com a questão assim, das doenças que os animais desenvolvem, que muitas vezes tem muito mais uma relação com a forma como a gente lida com eles, com a energia que está no nosso ambiente, na nossa família, né? As questões que nós temos que resolver e que acabam se manifestando neles. E como que a gente não presta atenção nisso, né? Como que a gente acha que tem que cuidar, cuida do sintoma, mas não cuida da causa, né? A gente ainda está despertando para essa consciência, né, Lê? Eu falo que o nosso mundo aqui, principalmente, né, o ocidental, ainda está muito no sintoma, nas soluções imediatas, né? Tanto para nós, animais humanos, quanto para os não humanos. Então, só que a gente entrou na nova era, né? E muita coisa está mudando e numa velocidade muito rápida, né? Então, as pessoas, mesmo aquelas pessoas mais resistentes, né? Acabam que em algum momento elas estão buscando por algumas ferramentas aí, né? Até por desespero, né? Mas eu falo que nada acontece por acaso, né? Muitas pessoas às vezes chegam para mim porque é o último recurso, né? Eu falo assim que tinha que ser o primeiro, né? Porque tudo que chega na matéria vem dos nossos outros corpos, né? Sutis aí, da nossa energia, do nosso emocional. E não é diferente com os animais, né? E quando você me chamou para falar sobre a velhice, né? O envelhecimento, na hora que você fez o convite, me veio assim, como que eu fico feliz quando eu vou atender um animal idoso, sabe? Porque eles são fantásticos em termos de maturidade espiritual, sabe? Então, normalmente, quando eles
Eu falo que tem uns que esperam envelhecer, né? Espera ali ter que fechar um ciclo, né? Assim, entrar, por exemplo, adoecer para fechar um ciclo, né? Eles esperam justamente para o tutor buscar essa comunicação, né? E eles deixarem ali o recado que às vezes eles viveram ali uma vida com aquela pessoa e a pessoa não entendeu, né, os recadinhos que ele foi deixando ali no dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia. E aí, no final, no fechamento ali, no final da vidinha deles, às vezes eles desenvolvem uma patologia, uma doença, e que nada resolve, que ninguém descobre o que é direito, não consegue fechar um diagnóstico direito. E na hora que chega para mim, tipo assim, Fernanda, eu já não sei mais o que eu faço, e aí eu quero me comunicar com o meu animal. E normalmente eles direcionam essa comunicação com muita maestria, né? E eu brinco que eles falam assim, até que enfim, né, eu vou conseguir me comunicar, né? Incrível É isso, bem né? Fernando, só fazendo um parênteses aqui, pessoal, eu vou cortar os comentários, vou desativar. Quem tiver dúvidas, comentários, coloca aí no pontinho de interrogação, escreve sua dúvida para Fernanda, que no momento das dúvidas eu abro aqui, na medida que for aparecendo, para tirar as dúvidas com a Fê. Mas eu vou tirar os comentários para vocês conseguirem enxergar a Fernanda melhor. E a gente poder conversar e ir anotando realmente o que vocês têm de dúvidas a respeito. Quando você fala que os animais vão passando os recados, é muito através do comportamento deles, né, Fê? Assim, a forma como eles reagem a uma visita, às vezes dificuldade de se relacionar com alguém da família. Às vezes tem, por exemplo, um cachorro que ataca alguém da família, que é carinhoso com outros membros, mas com alguém especificamente acaba é. atacando. Não sei se seria isso que você está querendo dizer. Sim, eles dão os sinais, né, através de comportamentos, através de doenças recorrentes, né, às Hum. vezes até acidentes, né, eles estão querendo dizer alguma coisa, né? Então, assim, quando as pessoas, por exemplo, que já têm consciência da comunicação, que às vezes não fica esperando acontecer alguma coisa, né, mais séria para marcar, por exemplo, uma sessão, é muito interessante porque na hora da comunicação o animal ele já vai fazer uma abordagem antes mesmo de ter o sintoma. Né? Então ele já manda o recado, tipo assim, você está ligada no automático, né? Fala para a tutora, por exemplo, você está ligada no automático, né? Você precisa rever a sua vida, a sua rotina, os seus valores, né? Porque senão você vai adoecer, né? E ali, às vezes, a pessoa já cai a ficha e fala assim: nossa, é mesmo, gente, eu tô assim, super estafada, estressada, tô trabalhando num trabalho que não tá me fazendo bem, tô num casamento que não tá me fazendo bem, tô deprimida e não tô procurando ajuda. Enfim, né? São muitos fatores aí que a gente vê, né? E o animal é como se ele fosse observando, observando, e quando ele vê que o tutor não faz movimento nenhum, ele busca ali inconscientemente, tá, gente? Isso é inconsciente. Ele busca uma maneira de despertar aquela pessoa, de chamar a atenção daquela pessoa, né? Para que ela busque algum caminho para olhar para suas próprias feridas, para suas próprias questões, né? Alguns adoecem, alguns mudam o comportamento, né? Isso aí vai depender muito do animal, assim, qual que vai ser, o que que ele vai manifestar, né? Incrível isso, né? Que coisa maravilhosa, assim. Como que o É, animal de estimação, ele é um presente mesmo, né? Ele não é só um companheiro,
e tudo que um animal de estimação traz, né? Mas também um presente do divino mesmo, como se fosse uma forma de conversar, de perceber algo na sua vida que você não está conseguindo ainda perceber. É, verdade. Verdade. Maravilhoso. E na questão do envelhecimento deles, como que isso pode ser feito? Como que essa relação com o seu animal, na medida que ele está envelhecendo, falando às vezes de um companheiro aí de 15 anos, que acompanhou às vezes na infância de uma pessoa, né, até ou então na juventude. Como que é esse processo? Como que se dá essa energia? Como que isso pode ser de uma forma mais leve para É. tanto para quem é o tutor quanto para o animal? Eu falo assim, Lê, o ciclo de vida de um animal, comparado ao nosso, é muito curto, né? Se a gente for pensar, um animal ele tem uma média de vida 15 anos, né? Uma pessoa, vamos colocar aí 70 anos, né? Tudo bem que a gente pode morrer cedo, que o animal pode morrer cedo, mas vamos colocar, né, como uma média. Então, o que que eu observo, né? Primeiro que tudo acontece muito rápido na vida de um animal, né? Então, por Uhum. exemplo, quando o animal faz 7, 8 anos, ele já começa a mudar, assim, drasticamente, né? A gente percebe claramente, muda a fisionomia, muda comportamento, sabe? Assim, uns mudam mais, outros menos, mas sempre tem uma mudança. Por exemplo, a Sofia, ela tá fazendo 7 anos, mais ou menos, porque ela foi adotada, né? Mas eu já tô percebendo no comportamento dela, no semblante, né? O envelhecimento mesmo, né? Então, assim, o que que acontece? Nós não, a gente tem uma dificuldade de, de encarar muitas vezes o que é, né? Então a gente idealiza e muitas vezes a gente eterniza os nossos animais, né? A gente eterniza, mesmo que inconsciente, a gente eterniza, né? Então, quando eu falo, quando as pessoas me procuram, às vezes, né, por exemplo, o animal tá lá com 20 anos, já assim, ele tem que fechar o ciclo dele. Às vezes ele já não tem mais qualidade de vida, ele já tá ali passando por uma série de dificuldades e tal, e a pessoa me procura para aquele animal não morrer, né? Não morrer. Eu não quero que o meu animal morra, né? Eu quero salvar o meu animal. E às vezes, o que que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente está buscando uma coisa que não existe, né? O animal, ele vai envelhecer, assim como nós também. Só que o nosso processo é muito mais lento que o deles, né? Mas a gente às vezes tem tempo de ir percebendo isso aos pouquinhos, né? Vem aqui, vem uma flacidez, uma ruguinha, a gente vai aos poucos percebendo o nosso corpo pedindo mais cuidado, mais atenção, né? Eu mesmo brinco que fiz 40 anos, eu falei que tanta coisa mudou no meu corpo, mas a gente tem aquele tempo, né? De ir se adequando, se adaptando. Já com os animais, acontece tudo muito rápido, mais rápido ainda, porque a gente está no corre-corre, às vezes muita coisa para fazer, né? Família, trabalho. Na hora que você assusta, seu animal não está conseguindo te acompanhar mais numa caminhada, como ele fazia, né? Ele já está tendo uma demanda muito maior para dormir, por exemplo, né? Não dá mais para você ficar cobrando dele determinadas coisas, como era antes. Às vezes ele fica intolerante a alguns alimentos, né? Às vezes uma ração que ele comeu a vida inteira, de repente começa a dar diarreia, começa Uhum. a fazer mal, porque está mudando, né? E a gente precisa olhar para essa mudança, que é natural, que vai acontecer, que é inevitável, né? E ir fazendo os ajustes necessários, né? E, gente, dá trabalho, né? Ter um animal
não quer dizer que ele vai ser aquele bichinho saltitante, né? Felizinho, que tá ali banando o rabo para o seu tempo todo. Ele vai envelhecer, ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de cuidados especiais quando ele estiver velhinho, né? Assim como eu, como você, se a gente chegar na nossa velhice, né? Então, as pessoas precisam começar a pensar nisso. Olha, eu estou adquirindo esse bichinho, eu estou adotando esse bichinho, eu estou escolhendo ter esse bichinho, mas ele vai envelhecer. E vai chegar um momento que eu vou ter que cuidar dele, né? De uma maneira especial também. Então, eu acho que vem a primeira coisa, Lê, é a consciência, né? Do que Uhum, é, de como uhum. é, né? Uhum. Porque muitas vezes as pessoas olham só para aquele filhotinho, né? No caso, quando às vezes compra ou adota um cachorrinho, filhote, que é uma fase fofinha, bonitinha, que tem o trabalho de treinar, de fazer, ter alguns cuidados, que são completamente diferentes de quando ele chega na velhice. E aí a pessoa não É, consegue olhar, né, essa velhice na hora que adquire o animal, e aí já não tem mais. Não sei se não é a paciência, mas é porque talvez seja isso que você falou, né, Fê? Não ter a consciência de que chega a idade para o animal, né? é. E a idade, quando ela chega para todos nós, para qualquer animal, né? Humano ou não humano, ela demanda cuidados diferenciados, né? E tem um detalhe que eu fui observando ao longo dos atendimentos, né, que eu fui fazendo de animais idosos. Até a velhice do animal tem muita relação, como vai ser a velhice do animal, tem muita relação com a história de vida do tutor daquele animal, Uhum. tá? Porque quando o animal, porque tem animal que passa uma velhice muito tranquila, tipo assim, claro, tem alguns cuidados, mas ele fica bem, né? Às vezes ele só adoece para morrer mesmo, uma coisa rápida, né? Uma coisa ali, às vezes você descobre, passa, sei lá, um mês, já tá fechando o ciclo, né? E tem aquele animal que desenvolve uma série de problemas, uma série de doenças que exigem cuidados assim muito especiais, né? Que exige da pessoa que está ali com ele tempo, dedicação, paciência, né? Eu vejo, às vezes, tem que trocar fralda, tem que Uhum. levantar o animal porque ele não está conseguindo andar e levar no quintal para fazer xixi, cocô, tem que dar comida na boca. E até nisso, Lê, eu fui percebendo que esse movimento, esse processo, né, que o animal exige, né, do tutor na velhice, tem a ver com questões que o tutor precisa trabalhar, né, para a sua evolução espiritual. E às vezes o que aquele animal está ativando naquele tutor é justamente aquela ferida mais profunda, sabe? Às vezes uma ferida assim que não foi resolvida, ela não foi tratada, ela foi escondida, né? Então, por exemplo, tem pessoas que chegavam para mim e falavam assim: Fernanda, pelo amor de Deus, eu preciso fazer eutanásia do meu cachorro porque eu estou ficando louca, né? Eu tenho que trabalhar, não tem quem olha meu animal, eu já não sei mais o que eu faço, eu tô ficando deprimida de ver meu animal daquele jeito. Eu preciso resolver isso, né? Então, até essa atitude de querer eliminar aquele problema, né? E assim, a gente está falando aqui de uma maneira geral, né, Lê? A gente sabe que cada caso é um caso, cada questão é uma questão, né? Não estou aqui para julgar quem opta pela eutanásia, quem trata até morrer. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero só alertar, né? Que às vezes aquilo que o animal ativa na pessoa
né, de emoção, de conflito, de dor, é justamente a grande oportunidade que aquela pessoa tem para olhar para suas feridas mais profundas, né? E aí a gente sabe o quanto o Ho Oponopono ajuda, o quanto as curas quânticas ajudam, as terapias holísticas, tantos recursos que nós estamos tendo hoje em dia para tratar não só do corpo físico, mas das dores da alma, né? Então, às vezes, você está ali vendo o seu animal, né, morrendo com uma doença, por exemplo, um câncer, né, uma doença ali que está maltratando, né, o físico daquele animal, né, e você tendo que cuidar, que tomar conta, que fazer ali uma série de coisas. E às vezes você fica tão perturbado, né, com aquela situação, e aí na hora que a gente faz uma comunicação, a gente entra no campo do animal, a gente vê um animal numa serenidade, sabe? Você não vê sofrimento no animal, você vê amor, sabe? Normalmente são sessões que eu choro muito, porque eu sinto tanto amor, tanta luz ali, sabe? Assim, o animal simplesmente mostrando ali para aquela pessoa, acolha a sua dor, né? Não sou eu que estou sofrendo assim, esse sofrimento é seu, né? Eu estou aqui no meu processo, mas eu estou de mãos dadas com a sua dor. E tudo isso que eu estou fazendo é por amor, né? E aí as pessoas falam, ai, que culpa, né? Meu animal está adoecendo porque eu sou problemática, porque eu tenho dor. Gente, quem não tem? Quem não Verdade. tem? Não É. existe nenhuma alma que habita esse planeta que não tenha 1 milhão de questões para olhar, para curar, para tratar, porque senão a gente nem estaria aqui, né? E os animais, eles estão junto. Não é para nos salvar, não é para né, para falar assim, não, eu vou assumir isso para você. Não, é para mostrar para gente, né? Olha, você precisa olhar para essa dor, porque essa dor não é só sua, essa dor é minha, essa dor é do mundo, essa dor é do todo, né? E vamos junto olhar para isso, né? Então é um verdadeiro chamado para esse mergulho aí interno, né? Ô Fê, num caso de um envelhecimento mais doloroso, mais difícil, né? E que a pessoa faz essa busca de tentar entender o que está acontecendo ali, o que esse animal está mostrando para ela nesse processo da doença, da dor. Quando essa pessoa, quando o tutor busca isso e consegue fazer essa conexão com os animais, qual é a mudança que você percebe? Você consegue ver mudanças na doença também, só na pessoa? Como que é esse processo? Sim. Ah, não, as mudanças são super evidentes, né? A gente percebe assim, tanto o apoio que o tutor recebe emocional, né, para passar por aquilo ali, né? Principalmente os tutores mais velhos, mais idosos, né? Que aí é uma relação legal da gente fazer, né? Porque às vezes é muito comum, por exemplo, Lê, eu pegar às vezes um idoso que a única companhia dele é aquele cachorrinho idoso, né? É a família dele, é a única companhia que ele tem. Né? Então, eu acompanhei vários casos, mas teve um que me chamou muita atenção, de um senhor que me procurou. Ele já tinha uns 70 e poucos anos, ele tinha divorciado e morava ele e a cadelinha dele, né? Uma cocker que já estava com 16 anos. E ele ia lá na clínica, na época eu ainda tinha clínica, né? Ele ia lá na minha clínica praticamente toda semana.
né? Comprar uma coisinha para ela. De manhã, quando o sol ali estava fresquinho, os dois passavam ali todos os dias. Ele parava para me dar bom dia, né? Ele e a cachorrinha, né? E aí, como diz, eu fui acompanhando aquilo ali, né? O envelhecimento dela. E aí, um dia, ela começou a passar mal, ele parou lá e falou, Fernanda, né? A Hannah não tá bem, né? Eu acho que ela tá doente. E já assim, com os olhos cheios de lágrima, né? E aí eu fui, fiz todos os exames e nós descobrimos um tumor na adrenal, na glândula adrenal. E ali, quando, né? Aí começou, né? A saga, né? Hum. Porque ele tinha um apego, né? Uma relação tão íntima com aquela cachorra, né? E ali, o que que aconteceu? Teoricamente, aquela cachorra ia ter ali 30 dias de vida, né? E a gente conseguiu, com a comunicação intuitiva, com florais, né? Com cromoterapia, com aromaterapia, com trabalhando ele junto, emocional, né? Aquele processo do desapego, de aceitar ali o fechamento do ciclo dela e tal. Ela sobreviveu 9 meses, né? Foram 9 meses com um tumor que normalmente ele avança muito rápido, né? Mas ela ficou. E ela ficou. Toda vez que eu ia comunicar com ela, eu me emocionava muito, sabe, Lê? Porque ela falava assim: a gente recebe mensagens, né? Ouvidas por imagens, né? Por sensações. Então ela falava assim: eu vou quando ele estiver pronto para despedir de mim. E ela esperou esse tempo, sabe? Esse tempo para ele se preparar para soltar, né? E ali eu me lembro direitinho do dia que ele chegou lá no consultório assim com ela nos braços, ela já estava assim morrendo mesmo, né? E ele chorando muito e eu ia falando com ele, fala para ela. Eu falava as frases para ele falar, né? E ele soluçando ali de chorar, mas ele conseguia falar chorando mesmo, né? Ele ia falando eu amo você, mas você pode ir. Eu vou cuidar de você até o momento que você quiser ficar. Mas eu aceito que você feche o seu ciclo. Eu aceito que você faça a sua escolha. Eu vou ficar bem. Eu vou dar conta de continuar sem você, né? Eu sou muito grato. E ali ele foi falando e ela morreu ali, sem precisar de uma eutanásia, sabe? Sem precisar de, assim, de um processo, sabe? Assim, ela preparou ele para aquele momento, né? Sim. E foi, assim, muito bonito, né? Então, esse exemplo, a gente emociona mesmo. Eu também, toda vez que eu vou contar, eu também fico emocionada, Ai, meu porque, Deus. assim, é um exemplo clássico do que a gente vê, né? Muitas vezes as pessoas tendo só aquele animal, né, como companhia, e aí de repente aquele animal morre, né, de uma forma repentina, e aquela pessoa não consegue sair do luto. Quantos idosos a gente vê entrando em depressões profundas, né? Porque não foram preparados, não tiveram apoio, não receberam nenhum tipo de ajuda para passar por uma situação como essa, né? Então, isso é realmente, isso que nós estamos conversando aqui, é realmente assim, importantíssimo para as pessoas saberem que tem o que fazer, né? Nós temos Hum. recursos para fazer alguma coisa diante de um animal idoso, de uma pessoa idosa que tem um animal idoso, né? A gente hoje, a gente tem como dar muito apoio emocional, psicológico, né, para essas pessoas que estão passando por essas
por esses desafios, né, Lê? Pensando nessa questão do animal ser o único membro da família, né? Isso acontece não só com idosos, mas às vezes pessoas que ou não casaram ou moram distante dos pais, de irmãos, e estão sozinhos, né? E colocam toda essa relação familiar no bichinho de estimação, né? E como que pode ser feita essa preparação, hein, Fernanda? Assim, qual é a idade para você começar eu estou fazendo essa pergunta, inclusive pensando assim, como se preparar para algo que é inevitável, que é esse envelhecimento do animal de uma forma muito rápida, igual você está falando, né? Porque de repente ele já está mais velho, a vida dele é muito mais curta do que a nossa. Como se preparar para isso sem ficar parecendo que você está na expectativa da partida do seu animal. Entende o que eu estou perguntando? Assim, como que você Sim. se prepara, mas ao mesmo tempo está presente com o seu animal na fase em que ele está vivendo agora, sem ficar pensando, porque vai morrer, porque vai morrer. Como que é isso? Pois é. Eu acho assim, cada um tem que ter consciência, né, de como é essa relação com o seu próprio animal, né? Por exemplo, quando o animal está ocupando ali com aquela pessoa, naquele núcleo familiar ali, um lugar de humano, né? Porque às vezes a gente coloca como filho, a gente coloca como quase que marido, como mulher, né? Dorme junto, às vezes não tem marido, aí o cachorro tá lá no lugar do marido. Às vezes não tem filho, o cachorro tá lá no lugar do filho, né? Às vezes teve ali uma perda muito significativa na vida e adquiriu lá um bichinho para poder ajudar naquele luto. Enfim, quanto mais os animais estiverem ocupando lugares humanos, mais essas relações elas vão se emaranhando, né? Vai acontecendo emaranhamentos ali. Isso a gente trabalha muito com a constelação, de colocar o animal não humano no lugar dele, né? A gente precisa lembrar que o cachorro, ele tem um pai e uma mãe cachorro. A questão da gente ter assumido a responsabilidade de cuidar de um bichinho não quer dizer que nós somos o pai e a mãe deles, né? Nós somos ali os tutores, é quem cuida, é quem se responsabiliza, porque o animal não tem condições de se responsabilizar, né, pelos seus próprios cuidados. Então, nós estamos ali como companheiros, né? Então, a primeira consciência que precisa chegar é essa, né? E aí que você precisa ter consciência de como você se relaciona com o seu animal. Porque se você é uma pessoa que tem aí traumas, muitas dores, muito apego, né? Que coloca o seu animal como ali a sua vida, né? Porque tem muitas pessoas que falam comigo, meu cachorro é minha vida. Se ele morrer, eu morro, né? Quando eu escuto isso, meu coração dói. Porque, gente, eu já perdi vários animais, né? E assim, por mais que eu chore, por mais que eu sinta saudade, por mais que me doa, né? Eu já entendi que aquilo ali vai acontecer. Ele vai abrir um ciclo e ele vai fechar um ciclo. Eu posso viver o meu luto com gratidão a tudo que nós vivemos juntos. E a forma como ele morre, a gente tem que ficar muito atento, porque tem muito a ver com o que nós precisamos trabalhar em nós. Então, às vezes, um animal morre numa cirurgia, aquela pessoa entra com um processo contra a clínica, né? Porque não aceita do animal ter morrido numa cirurgia, não aceita o animal ter morrido atropelado, não. E muitas vezes, Lê, aquilo ali tem alguma relação com o sistema familiar daquela pessoa, né? Às vezes um atropelamento, por exemplo,
às vezes tem um histórico na própria família da pessoa de atropelamento, né? Às vezes o câncer tem um histórico na pessoa, na família, na linhagem, nos ancestrais daquela pessoa de câncer, né? Então, assim, vamos ter calma, né? Para a gente trabalhar principalmente a aceitação. E o que eu indico é para aquelas pessoas que têm dificuldade de aceitar, de soltar, né, de liberar, é trabalhar processos terapêuticos mesmo. Tem que fazer terapia, tem que ter uma ajuda psicológica, né, emocional, para lidar com isso, né? Então você pode curtir ali o seu bichinho no momento que ele está, né? E ir trabalhando terapeuticamente para entender que entender o sentido da vida, entender que a morte faz parte da vida, né? E ir amadurecendo isso. Algumas pessoas têm muita dificuldade com isso, outras nem tanto. Então, é assumir primeiro. Olha, eu tenho muita dificuldade com a morte, eu tenho muita dificuldade em aceitar que o meu animal um dia vai embora. Então, desde já busca ajuda para olhar para isso, porque esse dia vai chegar. E se você não se tratar, não se preparar para isso, que serve inclusive para tudo na sua vida, né? Não é só para o animal. Você vai estar sempre nesse limbo aí do sofrimento, da depressão, né? Dessa dor que adoece, né? Literalmente adoece. É incrível isso, né? Porque justamente você já começa a fazer um trabalho não no sentido da morte do seu animal, mas daquilo que você tem de dificuldade na sua vida e que pode se manifestar nesse processo do envelhecimento e da partida dele, né? Então, olhar Sim, não só para a sua relação com o animal, mas para você mesmo, né? eu tenho um exemplo para ilustrar isso aí. Eu não sei como é que tá nosso tempo, porque eu falo demais, você tá vendo, Não, né? tá ótimo. Nós temos 20 minutos, mas ultimamente, outro dia, o Instagram me deixou ficar mais alguns minutos, viu? Ah, Então, é? Tá com esse- bônus? Tá eu com bônus. a live vai ficar salva, tem gente perguntando, eu vou deixá-la salva no meu Instagram, depois eu vou colocar no meu YouTube e vou passar também para a Fê, para ela deixar no canal dela, se ela quiser também. Uhum. Sim. Tem uma dúvida aqui, mas conta o seu caso primeiro, que aí eu vou passar a dúvida para você. Só para ilustrar isso aí, né? Outro dia uma pessoa marcou comigo uma sessão e o animalzinho estava também, né? Já fechando o ciclo dele, com um tumor ali na região anal. Não tinha muito o que fazer, né? Já tinha feito cirurgia, o tumor voltou. E essa pessoa, ela estava assim, completamente desesperada, desesperada, né? E quando a gente foi conversando, eu fui fazendo a sessão, eu cheguei naquele ponto, né? Que é aquele ponto da dor. Exatamente o que o animal estava ativando nela com o processo dele, com câncer e tal. Né? Essa mulher, ela tinha passado a vida inteira dela cuidando dos pais. Hum. Né? Então, assim, ela não teve vida, né? Ela não casou, ela não teve uma profissão que realmente a satisfazia, né? Se sentia realmente plena ali, realizando. Então, todas as escolhas dela foram para agradar, né? Agradar o outro. Então, os irmãos casaram, foram embora, ela ficou, os pais envelheceram, ela cuidou dos pais até morrerem. Só que ela, como ela não viveu a vida dela, né? Ela não aceitava a morte dos pais, né? De jeito nenhum. O pai dela foi o último que faleceu, ela tinha uma ligação muito, muito forte com o pai, né? Então já tinha uns 4 anos que ela estava tratando de depressão porque não aceitava a morte do pai. E aí ela falou uma frase para mim, assim, que
Eu já estava percebendo aquilo durante a sessão, mas ela confirmou, né? Quando ela virou para mim e falou assim: Fernanda, eu amo esse cachorro igual eu amo meu pai que morreu. Pronto, né? Aquele animal, ele estava no lugar do pai dela, né? Então ali eu fiz um movimento sistêmico de colocar aquele animal no lugar dele, de animal, de estimação, né? E fiz um movimento sistêmico com ela também, para que ela pudesse, né, entender ali o processo, né? Sair do fluxo da morte, né? Do que ela estava. Ela praticamente morreu junto com os pais, né? E o cachorro, ele estava ali só fazendo ali como diz, a muletinha que ela achou para continuar vivendo, né? Só que aquele animal não suportava mais aquilo, né? Ele não suportava mais aquele lugar. Ele tinha que fechar o ciclo dele, né? E ela não aceitava de forma nenhuma. Então, quer dizer, isso é um exemplo, né? Que às vezes a pessoa está transferindo uma dor, né, dela para o bichinho de estimação, né? Só que o animal, todo animal que ocupa um lugar, uma responsabilidade humana, ele vai adoecer. Porque isso é pesado demais para eles. Energeticamente, isso é muito pesado, né? Por isso que a gente está cada vez mais fazendo esse trabalho de conscientização para as pessoas buscarem esse autocuidado, né? Peraí, deixa eu cuidar de mim, deixa eu cuidar dos meus medos, das minhas dores, das minhas angústias, porque não vai ser adquirindo um bichinho que você vai resolver os seus problemas, né? Esse animal, ele pode até te alegrar, te fazer companhia, mas ele não pode, de forma nenhuma, substituir aquela pessoa que já não está mais na sua vida, né? Aquela dor que você não sabe mais como olhar para ela, né? Porque se isso acontecer, eu falo que é você triplicar a sua dor, né? Porque aí você vai estar só transferindo, 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 mas não vai estar cuidando, né? É impressionante isso, né? Esse lugar mesmo dos animais. E fiquei bastante impressionada com o que você falou aí a respeito dos animais que adoecem, porque eles têm que assumir um lugar de humano, né? O lugar do filho de alguém, do marido de alguém, do companheiro de alguém, e que isso não é o papel deles, né? Não é É. isso que eles vieram fazer aqui, vamos colocar assim. Teoricamente não, né, Lê? Porque nós ainda precisamos disso, né? Então a gente não sabe até que ponto que a gente vai conseguir, né, mudar essa realidade. Porque nós, seres humanos, ainda somos muito imaturos para lidar com as nossas feridas, com as nossas dores, né? Então, o tempo todo a gente vê esse jogo de espelhos, né? A gente chama isso de espelhamento, mas a gente vê isso, por exemplo, numa criança em relação aos pais, né? A gente vê isso no dia a dia com as próprias pessoas que relacionam com a gente. Os Sim. animais, eles fazem isso. As plantas fazem isso, né? Às vezes eu tô triste, minha plantinha morre. Às vezes eu tô numa fase ruim da minha vida, né, de recolhimento, assim, ruim no sentido de... Porque eu acho que não existe fase ruim, né? A gente está sempre evoluindo. Mas às vezes você está naquele momento, assim, de muito recolhimento, aí você olha para o seu jardim e aquela plantinha que você mais gostava tá ali, ó, né, Ah, sequinha. Por quê? Porque tem ali uma conexão com a sua energia, né? Então, às vezes, tem que morrer para nascer, né? Às vezes tem que fechar um ciclo para um outro se abrir, né? Eu nascer estava vendo... consciência, né? Nem que seja para nascer Hoje, consciência daquilo ali. é, hoje eu estava cuidando da minha árvorezinha ali da felicidade e ela tava com umas folhinhas sequinhas, assim. Aí eu falei com ela assim: o que que você tem?
Aí eu fui lá no meu sítio buscar esterco. Fui lá, busquei esterco, coloquei. Aí eu virei para ela e falei assim, ó, se você tiver que fechar o seu ciclo, eu vou entender. Se você precisar de, né, fechar e morrer para uma outra vida surgir, ok, eu aceito. Aí coloquei ela lá, pus o esterco, molhei, falei, olha, eu tô fazendo a minha parte, né? Mas é isso, né? Se o animal tem que ir, ele tem que ir. E não adianta, a gente pode fazer a nossa parte, tratar, cuidar, mas se ele tiver que fechar o ciclo dele, a gente precisa aceitar. Muito bom. Vamos ver as dúvidas aqui agora, Fê. Uma pessoa falou assim, queria saber. Ah, bom, a Wandra falou da. Não sei se é ele ou ela, Fê Gaspar, para você Ah, é o falar. cachorro dela, tem 25 anos. Ah, é o cachorro da Wandra, tem 25 anos? Que incrível isso! Acho que é o primeiro e único caso que eu conheço de um cachorro Não, com 20. ele é o Highlander. Ele é uma história. Eu já falei com o Wander que ela tem que escrever um livro do Gaspar. Né? Ele já morreu e voltou umas 10 vezes, porque ela falava assim, Fê, acho que agora o Gaspar vai. De repente ele recebia alta. Gente, incrível! 25 anos. É, Não 25 anos. ficou ainda. Aí ela põe então, estou vivendo todos os meus lutos com o Gaspar, de 25 anos, o paciente mais velho da Fê. Deve ser o cachorro mais velho do mundo, inclusive, Vandra. Que eu acho que eu nunca ouvi falar de nenhum cachorro mais velho que isso. E a Agi está perguntando assim: olha, queria saber sobre os gatos. Minha gatinha está muito apegada a mim, ronrona quando está perto de mim. Tem a diferença assim, entre gato e cachorro, ou, ou outros animais de estimação? Ou essa energia também é a mesma? Como que é É, isso? é a mesma. Só que os gatos, às vezes, eles conseguem liberar com mais facilidade o que eles absorvem. Eles espelham menos, mas espelham. Eu atendo muitos gatos espelhando, né, buscando realmente recurso ali para o tutor despertar para alguma coisa. Mas é exatamente isso, né? Esse apego aí, o animal ele nos espelha, né? Então tudo que você percebe no seu animal, olha para sua vida, né? Tipo assim, ah, eu tô vendo que tem uma mosca e tem uma aqui também. Olha É, que sincronia. que Tem. coisa! Não sei se a sua é mosca, mas a minha é mosca. Abrir a Ela porta e entrou, vai embora, ela né? entrou aqui dentro agora. Depois eu converso com ela. Pois é, foi a minha liberá-la, coitada. Ela tá querendo, ela tá me incomodando para eu abrir a porta e ela poder sair. Depois eu falo para você que espera um pouquinho. É, então, ih, meu Deus, o que eu tava falando, gente? Você estava falando dos Peraí. gatos. Ele estava espelhando. Se Ah, ele ficar muito apegado, né? isso. A gente tem que fazer a mesma pergunta. Será com o que eu tô apegada, né? Com o que eu tô tão apegada na minha vida? Será que eu tô com medo de perder alguém, alguma coisa, né? É olhar para a sua própria vida, né? E é assim, é o tempo todo é isso, né? Principalmente quando eles mudam de comportamento, né, Fê? Assim, eu imagino que você tem um animal que sempre foi de um jeito, de repente ele muda. E aí você acha que é do É, nada. E não é do nada, né? Tem uma energia nossa envolvida aí nesse processo, tem, né? tem. Eu já atendi um gato que ele miava. A tutora mudou de cidade, de casa, né? E ele miava sem parar. E ela marcou um horário comigo, porque ela já tinha levado não sei quantos veterinários e não achava nada, né? E aí a gente foi ver, porque ela estava muito apegada à vida passada dela, né? A vida que ela tinha lá onde ela morou, né? E o gato miava, miava, miava sem parar, espelhando a ansiedade dela e o apego, né, ao passado. A gente fez uma sessão, ele parou, né? Porque ela conseguiu olhar para aquilo e começou a fazer o movimento dela.
de começar a viver a vida ali que ela estava vivendo, aquela realidade presente, né? E ela me mandou mensagem assim várias vezes, né? Uma semana depois, um mês depois, 2 meses depois da sessão, falando: Fernanda, nunca mais. Acabou. Agora ele só mia assim, normal, né? Mas ele ficava horas miando. Nada explicava aquele comportamento, né? E ela fez o movimento dela e ele saiu daquele espelhamento. Incrível. Então é isso, né, gente? O que a gente tem que fazer é estar sempre se cuidando mesmo, né, Fê? Se É, olhando, se cuidando, porque a nossa energia é o que o Ho Oponopono fala também, né? Aquilo que está se manifestando fora da gente nada mais é do que um reflexo assim da sua vibração, daquilo que você está vibrando, daquilo que você está carregando dentro de você. Então, a forma da gente ajudar nossos animais, ajudar nas relações nossa com eles, é cuidando da gente também, né? principalmente, né, da gente. É. Eu falo que se você estiver cuidando de você, estiver olhando para você, para suas questões, o seu animal vai ficando cada vez mais saudável. E nós não estamos falando de perfeição nem do ideal, né, Lê? A gente está falando de vida real, né? Todo mundo adoece, todo animal pode adoecer, ninguém é culpado disso, né? Estamos todos nesse processo de autoconhecimento, de autoamor, a gente está aprendendo isso. Então não é um lugar de sentir culpa, de julgamento, nada disso. Quem é que não adoece? Todo mundo adoece, né? A questão é, quanto mais consciência, quanto mais amor você tiver por você, pelos seus processos, por quem você é, né? Menos intensidade, né? Vai precisar de acontecer aí os espelhamentos, os fechamentos de ciclos. As coisas vão ficando mais leves, né? Menos impactantes. E isso aí é visível, né? É visível. A Nossa, velhice nos mostra muito isso, né? Essa sabedoria aí de aceitação, aceitar, né? Aceitar o que não pode ser mudado e fazer o que é possível, né? é. Eu acho que a É, velhice ela traz esse ensinamento. sim. Aceita o que não pode ser mudado e faça o que é possível ser feito, né? A aceitação e a não resistência, né, Fê? Porque é isso, a gente fica resistindo, fica no confronto, e aí isso muitas vezes só torna o processo mais pesado, né? Isso que você está falando é muito importante, assim, como que a gente pode trazer mais leveza, inclusive para os fechamentos de ciclo, fazendo, tendo esse olhar, tendo esse cuidado com a gente mesmo, até para a gente poder conseguir fechar ciclos com os animais não humanos que acompanham a gente na nossa jornada, né? Isso. É um Maravilhoso. aprendizado. É isso mesmo. Fê, olha só, eu falei com você, né? Eu fiquei aí mais alguns minutinhos no Instagram outro dia, mas eu não sei se ele está realmente deixando mais tempo. A gente já vai entrar aí para 1 minuto de quase, tá, 1 minuto e meio aí para encerrar a live. Eu queria que você falasse assim, como que as pessoas podem entrar em contato com o seu trabalho, como que elas podem conhecer mais o seu acompanhamento dos animais, como que isso pode acontecer. E vou ativar os comentários para deixar também o seu Instagram aí para quem quiser, né? Quem se interessar em acompanhar seu trabalho e saber mais a É, respeito de como que você faz esse trabalho com os animais. pois é. Hoje em dia, Lê, eu estou atendendo assim, eu parei de atender temporariamente agora, né? Porque eu Uhum. estou aí com vários projetos no coletivo, né? Tenho meu curso online, que eu abro turma, fecho turma, porque eu dou uma assistência, né? Uma mentoria. Então está acontecendo agora a turma, a quinta turma do curso de conexão com os animais online. E provavelmente final de outubro eu vou abrir uma outra turma. Eu sempre estou fazendo aí esse curso, oferecendo esse curso O para as curso é pessoas, para as pessoas aprenderem a comunicação intuitiva.
e ele é 100% online, né? Então, quem quer aprender, acha que realmente faz sentido, gosta e quer se aprofundar nisso, eu tenho esse curso online. Hoje, como eu não estou conseguindo atender, porque eu dou mentoria também, né? E tô fazendo aí algumas aulas, até para a Anclivepa, agora que vai abrir uma pós-graduação da psicanálise da família interespécie. Achei fantástico, né? Eu Olha, estou fazendo parte lá do corpo acadêmico. E assim, eu tô com uma equipe de terapeutas holísticas, quânticas e comunicadoras, todas fantásticas, que estão atendendo, né, individualmente, online, né? Então é só entrar na minha bio, lá tem todas as informações sobre cada terapeuta que está na minha equipe, são 5 terapeutas, né? Cada uma ali com a sua peculiaridade, mas todas fazem um trabalho incrível. Eu escolhi assim com muito carinho e são todas assim, foram minhas alunas, né? Fizeram ali todo um processo e eu acompanhei. Inclusive hoje elas me atendem meus animais, eu acho fantástico. E elas estão trabalhando aí na minha equipe. Então, quem quer marcar uma sessão individual, é só ir lá no meu Instagram, na minha bio ou no meu site, que o contato está lá. E o curso agora está em andamento, provavelmente mês que vem deve abrir outra turma. maravilha. Então, ótimo, Fê. E eu deixei seu Instagram aqui também, acho que tá certinho, não tá? Tá, Acho que travou tá. agora. Eu quero te agradecer também, Lei, pela Fê. oportunidade aí, tá? Agradecer, porque eu sei que seu público também é maravilhoso, energia alto astral, alta frequência, e eu fico muito grata por participar de lives com essa energia aí, tá? Muito Gratidão. gratidão, querida. Eu vou só olhar aqui agora, porque agora que apareceram para mim uns comentários, acho que estava um pouco travado. Gratidão por compartilhar esse conteúdo maravilhoso, emocionante, trabalho lindo. Gratidão por tanto conhecimento. Entendi os ciclos com os meus anjos de 4 patas. O que vocês acham sobre a eutanásia de um animal que está bem doente, não tem cura para um câncer cerebral? Acho que durante a live a gente. Ah, pode Faz falar. uma constelação. Faz uma constelação com esse animal. Pode ser que ele desencarne sem precisar da eutanásia. Constelação familiar na veterinária. Inclusive, na minha equipe, a gente tem esse recurso, viu? Não faça a Ah, eutanásia é sem antes fazer a constelação. Então, fica a dica aí, pessoal, para quem quiser, né, conhecer o trabalho, entra lá na bio da Fernanda para conhecer quem faz esse tipo de trabalho, né, Fê? Da Sim. constelação. Então, acho que é isso, né? Acho que tá tranquilo. Não sei, tem alguma coisa. A Wandra é bom que Wandra foi respondendo aí um tanto de dúvidas A que eu Wandra é da tinha. minha equipe. A Wandra Então, é da minha equipe. maravilha. Wandra, querida, gratidão aí por tirar as dúvidas do pessoal, porque eu acho que agora eu não vou conseguir nem encontrá-las. Bom, o Instagram foi, entramos aí para 63 minutos, Fê. Muita gratidão mesmo pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu conteúdo, por compartilhar esse conteúdo tão maravilhoso a respeito aí dos erros, né, de 4 patas. Maravilhoso, assim, essas informações que você trouxe. E a live fica gravada, queridos. E faço o convite para vocês acompanhar o trabalho da Fê, da Wandra também, que está aí tirando as dúvidas de vocês. E vamos seguindo aí, aprendendo, expandindo a nossa consciência, né, Fê? Para que tudo fique mais leve, sem resistência e mais tranquilo. Então, muita gratidão. E deixo você aí para poder despedir do pessoal, querida. Gratidão, Lê, gratidão a todo mundo. Eu espero ter contribuído, sim, né? E vamos aí, cada um se cuidando e olhando para os bichinhos, sem esquecer de olhar para si mesmo. É isso aí. Beijo para vocês, Beijo. gente. Tchau, tchau. Muita gratidão. Gratidão, Vandra, também. Gratidão, Fê. Muita gratidão. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.